Quando alguém tentar fazer você se sentir pequeno, não encolha. Não deixe que palavras venenosas penetrem o seu coração. Nem permita que olhares frios apaguem a luz que Deus acendeu dentro de você. Muitas vezes, as pessoas tentam diminuir os outros porque percebem algo grande neles, uma presença, uma força, uma graça que vem do alto. Elas sentem o reflexo da mão de Deus sobre a sua vida e, em vez de se inspirarem, se incomodam. Em vez de se alegrarem, reagem com inveja. Em vez de honrarem o que é divino, tentam derrubar. Mas escute bem, meu irmão, minha irmã, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nem mesmo o inimigo pode diminuir aquilo que Deus já abençoou. Nenhum insulto, nenhuma crítica, nenhuma injustiça é capaz de apagar o que o Senhor plantou em você. Você não é pequeno, você não é fraco, você não é esquecido, você é escolhido. Desde o ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e o chamava pelo nome CF. Jeremias 1. Antes mesmo de você dar o primeiro passo, ele já havia escrito a sua história. E em nenhuma linha dessa história Deus o chamou de pequeno. Pelo contrário, ele o chama de filho amado, de templo do Espírito Santo, de obra-prima. Quando o mundo quiser diminuí-lo, fique de pédiant de Dieu, não por orgulho, mas por convicção. Levante a cabeça, firme-se na fé. E lembre-se, o mesmo Deus que criou as montanhas, que suspendeu as estrelas e disse ao mar até onde ele podia ir, foi esse Deus que o formou com propósito. As pessoas podem ignorar sua presença, tentar ferir o seu valor, usar o silêncio como arma, a rejeição como estratégia, mas a sua identidade não depende da opinião delas. A sua força não vem da aprovação dos outros, o seu valor não está nas redes sociais, não, sucesso, nem nos aplausos. O seu valor está em Deus, o Criador que o moldou com amor e o sustenta todos os dias. Cada vez que alguém tenta feri-lo, lembre-se, o ataque não é sobre quem você é, mas sobre o que você carrega. O brilho que existe em você não é seu, é reflexo da luz divina. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte CF. Mateus 5, essa luz que está em você incomoda quem vive nas sombras, mas ilumina quem busca a verdade. Por isso, não tema os olhares, os cochichos, as irônias. Deus é o seu escudo, a sua defesa, a sua voz no silêncio. Toda vez que tentarem colocá-lo para baixo, Deus o levanta. Quando o rejeitam, Deus o redireciona. Quando o esquecem, Deus o lembra. Ele nunca perdeu um de seus filhos. Lembre-se do que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118. Ashar, o que o mundo chama de descartável, Deus chama de fundamento. Por isso, não viva à sombra da insegurança dos outros. Não diminua a sua luz para que os outros se sintam confortáveis. Você foi chamado para se destacar, não por vaidade, mas para que as pessoas vejam, através da sua vida, a presença do próprio Cristo. Pare de se desculpar pela força que Deus lhe deu. Pare de justificar o seu chamado. Pare de esconder as bênçãos só para não provocar o incômodo de quem não entende a graça. Deixe que se incomodem, porque o que eles chamam de demais, Deus chama de na medida certa. Quando rirem dos seus sonhos, lembre-se de quem colocou esses sonhos em seu coração. Quando duvidarem do seu propósito, lembre-se de quem soprou vida em você. Quando zombarem do seu progresso, lembre-se
de quem guia os seus passos, CF. Salmo 37. Archisen, você não precisa da aprovação dos outros para continuar. A aprovação de Deus é suficiente. O fôlego que o sustenta é o sopro do Espírito Santo. O fogo que o move é o amor de Cristo. E quando Deus é o seu motivo, nada mais importa. Deixe que falem, que o excluam, que o julguem, enquanto tentam limitar. Deus está expandindo o seu território, enquanto tentam tsalá-lo. Deus está falando através de você. E quando chegar a hora, o próprio Deus mostrará o que vinha preparando em silêncio, e todos verão que aquele que tentaram diminuir, o Senhor mesmo levantou. Não porque você se defendeu, mas porque Deus é fiel. Não encolha, não ceda. Lembre-se, o mesmo Deus que o escolheu, o sustentará até o fim. Há momentos em que o vento da crítica sopra forte, em que a rejeição tenta balançar nossas convicções, e o desânimo se aproxima sorrateiro, mas quem tem raízes firmes em Deus não cai com facilidade. O segredo não está em evitar tempestades, mas em ter alicerces profundos no amor e na palavra do Senhor. E Jesus contou uma parábola simples, mas poderoso homem prudente, construiu sua casa sobre a rocha, veio a chuva, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque estava alicerçada. CF, Mateus 7, 24 到25. Essa rocha é a fé, e a fé verdadeira não é um sentimento passageiro. É uma decisão de confiança, mesmo quando tudo ao redor parece abalado. Por isso, quando alguém tentar diminuí-lo, quando a rejeição vier, ou quando o silêncio pesar, fica firme, mantenha a cabeça erguida, não por orgulho, mas por dignidade. Você é filho do rei. Deus não o chamou para viver curvado diante do medo, mas de pé diante da graça. Padre Mário Sartori costuma dizer: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante dos homens. Essa é a postura do cristão maduro, joelhos no chão, mas coração erguido ao céu. A humildade não é se fazer pequeno, é reconhecer que a grandeza de Deus o sustenta. Olhe para São José, o homem do silêncio fecundo. Ele não disse uma palavra nas Escrituras, mas suas atitudes falam até hoje. Quando não entendeu os planos de Deus, não fugiu. Ele confiou, esperou e permaneceu firme. Foi fiel na obscuridade, e é por isso que hoje o chamamos de guardião da igreja. A grandeza dele estava nas raízes, não nas aparências. Assim também deve ser a sua vida. As suas raízes precisam estar fincadas na oração, na Eucaristia, na palavra. Quando você se alimenta de Deus, não depende dos aplausos humanos. Quando sua força vem do alto, as palavras dos outros não o derrubam. As pessoas podem rir, zombar, dizer que você é ingênuo por acreditar em algo invisível, mas você sabe em quem colocou a sua confiança. Como diz o Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Essa convicção é o que mantém a alma em paz, mesmo no meio do caos. Há uma beleza silenciosa na pessoa que caminha em fé. Ela não precisa se defender o tempo todo, nem provar o próprio valor. Seu testemunho fala por si, e mesmo quando tudo parece desmoronar, há dentro dela uma certeza inabalável: Deus está comigo. Não é uma frase decorada, é uma experiência viva. Quem já provou o amor de Deus sabe que nada pode separar dessa presença. CF, Romanos 8.
38到39, nem rejeição, nem traição. Então, mantenha as raízes profundas. Se o vento da crítica vier, não se assuste. Ele só derruba quem vive de aparência. E se a tempestade for forte, lembre-se, quanto mais fundo vai a raiz, mais alto pode crescer a árvore. Ter raízes em Deus é o que permite a você crescer sem perder a essência. É o que impede que o sucesso corrompa e o fracasso o destrua. É o que dá estabilidade emocional e espiritual quando todos ao redor perdem o equilíbrio. Levante a cabeça, não é soberba, é confiança. Você não precisa responder a tudo, não precisa entrar em toda discussão. A sua paz vale mais do que provar que está certo. O silêncio de quem confia fala mais alto que 1000 palavras de quem duvida. Quando o mundo disser você não consegue, deixe que Deus diga você foi feito para isso. Quando disserem você é fraco, Deus responde, a minha graça te basta, CF. 2 Coríntios 12. E quando tentarem apagar sua fé, Deus reacende a chama com o sopro do Espírito Santo. Raízes firmes, Jobecha erguida, coração em Deus. Essa é a postura do santo. Essa deve ser a sua postura também. Não se trata de orgulho, mas de consciência. Você sabe de onde veio? Sabe? Quem o sustenta e sabe para onde vai. Por isso, caminhe com serenidade. Quem confia em Deus não se apressa. Quem é guiado por Ele não teme os ventos. Porque sabe que o mesmo Deus que permite a tempestade é o Deus que comanda o mar. Então, firme-se, a rocha é Cristo e você pertence a Ele. Há uma luz dentro de você que o mundo não pode apagar. Essa luz não veio do seu esforço, nem da sua força, ela vem de Deus. Desde o dia em que você foi criado, o Senhor acendeu uma chama no seu interior. E ela foi fortalecida no batismo, alimentada pela fé e purificada nas provações. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Mateus 5, essas palavras não são poesia, são identidade. Você foi chamado a iluminar, mas quem me iluminar, inevitavelmente incomoda as trevas. E é por isso que, às vezes, quem caminha com luz atrai olhares de desprezo, palavras de crítica, atitudes de rejeição. A luz revela o que estava escondido e muitos preferem as sombras, porque nelas podem continuar disfarçando suas feridas, seus erros, suas máscaras. Quando sua presença traz incômodo, é sinal de que a luz de Cristo está brilhando em você. Não permita que o medo do julgamento o leve a esconder sua fé. Há pessoas que se calam para não gerar desconforto, mas acabam apagando o brilho do Evangelho dentro de si. Padre Mário Sartori diz, a fé que não ilumina o outro é uma lâmpada escondida dentro da gaveta. E o mundo de hoje, meu irmão, minha irmã, precisa de cristãos que brilhem, não de forma arrogante, mas com amor, mansidão e coragem. A luz de Deus em você não é para humilhar ninguém, mas para guiar caminhos. É para que, quando alguém estiver perdido, possa olhar para o seu testemunho e encontrar direção. É para que, quando tudo ao redor estiver escuro, sua esperança sirva de farol. Para quem já não acredita e não pense que brilhar é ter uma vida perfeita, a luz de Deus se manifesta justamente nas suas feridas curadas, nas suas lutas superadas, na sua paz em meio à dor. Brilhar é deixar transparecer a presença de Deus, mesmo nas sombras. Lembre-se, o fogo que arde em você
é sagrado, mas para manter-lo aceso, é preciso alimentar-lo. A oração é o óleo que mantém a lâmpada acesa. A palavra de Deus é o pavio que sustenta a chama. E a Eucaristia é o combustível que renova a sua luz a cada encontro com Cristo. Quando você se afasta da oração, a chama começa a enfraquecer. Quando se distrai com as vozes do mundo, a luz parece vacilar. Mas quando volta o olhar para Deus, o Espírito sopra e reacende o que parecia morrer. Não apague a sua luz para caber em ambientes escuros. Se você tiver que reduzir sua fé, sua alegria, sua verdade para ser aceito, então esse não é o seu lugar. O cristão não foi chamado para se camuflar, mas para transformar o ambiente onde está. Talvez você pense, mas a minha luz é pequena demais. E eu lhe digo, uma simples vela é suficiente para romper a escuridão de um quarto inteiro. Nunca subestime o poder da fé sincera. Um sorriso cheio de Deus pode mudar o dia de alguém. Uma palavra de esperança pode reacender a fé em um coração cansado. Um gesto de perdão pode quebrar cadeias espirituais que pareciam inquebráveis. Deus não espera que você ilumine o mundo inteiro de uma vez. Ele apenas pede: brilhe onde eu te coloquei. Seja a luz na sua família, no trabalho, na paróquia, nas pequenas conversas do cotidiano. E se um dia você sentir que sua luz está se apagando, aproxime-se da luz verdadeira, Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. João 8. Quando você se conecta a Ele, não importa o que digam ou façam, a sua luz se renova. Sua força volta e sua esperança floresce de novo. Há pessoas que tentarão zombar da sua fé, diminuir sua alegria, ridicularizar seu entusiasmo. Deixe-as o que elas chamam de exagero. Deus chama de testemunho, o que chamam de fanatismo. Deus vê como fidelidade. O mundo pode não entender, mas o céu aplaude cada vez que você decide continuar brilhando. E quando a escuridão parecer grande demais, l'ombre non humain noite et éterne. A luz sempre vence. E se Deus acendeu essa chama dentro de você, é porque há lugares que só a sua luz poderá alcançar. Brilhe sem medo. Brilha.com, amor. Brilhe com humildade. Porque quem vive para refletir Cristo jamais será apagado. A rejeição dói, ela fere o orgulho, abala a autoconfiança e, por um instante, faz parecer que tudo perdeu sentido. Mas o que muitos não percebem é que a rejeição é uma das ferramentas mais sábias de Deus. Aquilo que o mundo chama de exclusão, Deus usa como redirecionamento. Quantas vezes você já ouviu um não e achou que era o fim? Quantas portas se fecharam e você pensou: Deus me esqueceu, mas com o passar do tempo, você percebeu que o que parecia uma derrota era, na verdade, proteção. Há caminhos que Deus bloqueia não para punir, mas para preservar. Na Bíblia, o Salmo 118 nos lembra: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que foi descartado pelos homens, Deus transformou em fundamento. Assim também acontece com você. Aqueles que não acreditaram no seu valor não têm poder para apagar o que Deus escreveu sobre a sua vida. Padre Mário Sartori costuma dizer que Deus escreve certo por linhas aparentemente tortas. E é verdade, os planos dele não seguem a lógica humana. Às vezes,
Ele permite que as pessoas o deixem de lado para que você pare de buscar neles a validação que só o céu pode dar. A rejeição é o solo onde nasce a maturidade espiritual. É nela que você aprende a depender mais de Deus do que da opinião dos outros. É nesse terreno de lágrimas que o Senhor planta as sementes da sabedoria. Yeze, quando o tempo certo chega, o que antes era humilhação se transforma em exaltação. Pense em José do Egito. Foi rejeitado pelos próprios irmãos, vendido, esquecido, injustiçado. Mas tudo aquilo fazia parte de um plano maior. No final, ele mesmo disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Gênesis 50. Archer, a rejeição o levou exatamente ao lugar onde Deus queria que ele estivesse no palácio, com um coração moldado pela dor e pronto para perdoar. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você. Ele está permitindo certas rejeições para alinhá-lo com o seu destino. As portas que se fecharam não foram um castigo, foram um desvio santo, um redirecionamento da providência divina. Quando alguém o exclui, Deus o inclui em algo melhor. Quando o deixam de lado, Ele o coloca no centro da vontade dEle. Quando o desprezam, Ele o ensina a descansar na certeza de que o amor verdadeiro nunca rejeita. E esse amor é o amor de Deus. A rejeição revela quem são as pessoas, mas também revela quem é você. Se, diante dela, você endurece o coração, o inimigo vence. Mas se você transforma a dor em oração, Deus vence em você. A vitória do cristão não está em ser aceito por todos, mas em permanecer fiel, mesmo quando ninguém o entende. Há rejeições que libertam você da necessidade de agradar, de se explicar, de se justificar o tempo todo. Quando o coração se desapega da aprovação humana, ele encontra paz, a paz de quem sabe que Deus vê, de ouve e de sabe. Talvez você esteja em um tempo em que se sente esquecido, negligenciado, colocado à margem. Respire. Isso não é o fim. É o intervalo da providência. É o momento em que Deus prepara, em silêncio, o cenário da sua próxima estação. E quando essa nova estação chegar, aqueles que o rejeitaram verão o que Deus fez na sua vida. E, mais importante ainda, você também verá o quanto cresceu, amadureceu e aprendeu a confiar. Então, da próxima vez que uma porta se fechar, não se desespere, agradeça. Talvez Deus esteja dizendo: não é por aí, eu tenho algo melhor. A rejeição não define o seu valor, apenas direciona o seu caminho. E, se Deus está redirecionando, é porque Ele quer levar-lo a um lugar onde sua fé será mais frutífera e seu coração mais inteiro. Lembre-se, cada não terreno pode ser um sim divino. E, quando Deus disser agora, nenhuma rejeição do passado poderá impedir o que Ele decidiu realizar. Porque o que foi esquecido pelos homens, Deus nunca deixou de olhar. Há momentos em que a melhor resposta é o silêncio, não porque você não tem o que dizer, mas porque aprendeu que nem todo ataque merece sua energia. E nem toda provocação merece sua atenção. O silêncio, quando vivido com fé, não é covardia, é sabedoria espiritual. Vivemos em um mundo que grita. As redes sociais transformaram opiniões em armas e muitos acreditam que vencer é ter a última palavra. Mas quem é de Deus não precisa provar nada. O verdadeiro cristão não busca ter razão, busca ter paz. E a paz nasce quando você aprende a entregar ao Senhor aquilo que não pode controlar
O livro do Êxodo nos recorda uma frase poderosa: o Senhor combaterá por vós, vós, porém, ficai tranquilos. Éxodo 14, je sais. Essa é a pedagogia de Deus. Ele luta as batalhas que ultrapassam as nossas forças. Padre Mário Sartori costuma repetir: quem reza mais, fala menos, e quem fala menos, escuta mais o coração de Deus. Jesus é o maior exemplo dessa sabedoria. Diante de Pilatos, diante dos acusadores, ele não discutiu, ele silenciou. Seu silêncio não foi medo, foi força. Ele sabia que a verdade não precisa de defesa, quando o Pai é o defensor. E foi justamente esse silêncio que desarmou os poderosos e revelou a grandeza da obediência. O silêncio de Cristo na paixão é uma das lições mais profundas para a alma humana. Ele não respondeu às provocações, não devolveu ofensas, não se justificou. Ele apenas confiou. E ali, na quietude do Cordeiro, Deus estava vencendo o maior combate da história. Quantas vezes na sua vida você sentiu vontade de se explicar, de se defender, de responder com a mesma moeda? E quantas vezes o Espírito Santo sussurrou no seu coração: fique em paz. Esse é o convite que Deus faz a você hoje, escolher o silêncio que edifica em vez do ruído que destrói. Há um poder oculto no silêncio orante. Ele cura feridas, acalma tempestades e faz nascer discernimento. Quando você se cala diante das injustiças e se volta a Deus, Ele mesmo começa a agir. É como se o céu dissesse: agora que você se calou, eu posso falar. O silêncio também é um ato de fé. É dizer a Deus: eu confio que o Senhor sabe o que está fazendo. E quando você confia, o coração se desarma, a ansiedade se dissolve, o orgulho se rende, porque o silêncio diante da dor é o altar onde a paciência se torna oração. Mas atenção, o silêncio cristão não é passividade, não é aceitar o mal como se fosse normal, é saber quando falar e como falar. Há horas em que o Espírito Santo nos move a levantar a voz profética, a denunciar a injustiça, a proclamar a verdade, e há horas em que Ele nos pede apenas para esperar. Saber discernir esses momentos é o sinal da maturidade espiritual. Veja Maria, aos pés da cruz, ela não gritou, não reclamou, não se revoltou, permaneceu em silêncio, firme, unida ao Filho. Seu coração sangrava, mas sua alma estava em paz. O silêncio de Maria é o eco da confiança perfeita. Ela sabia que o amor teria a última palavra. Assim também deve ser com você. Quando as palavras dos outros ferirem, quando a calúnia tentar destruir o que você construiu, não devolva o veneno, devolva a oração. O silêncio que nasce da fé é a língua dos sábios e o escudo dos justos. Lembre-se, Deus escuta o que você não diz, Ele lê as lágrimas que não caem, entende os gritos que não saem da boca, traduz as orações que nem você consegue formular. O céu se move quando o coração se cala diante do trono de Deus. Talvez hoje você esteja sendo injustiçado, mal interpretado, esquecido. Respire, fica quieto, confie. O mesmo Deus que ouviu o silêncio de Jesus no Calvário está ouvindo o seu agora. E, assim como o Pai exaltou o Filho após o silêncio da cruz, também exaltará você após o silêncio da fidelidade. Há momentos em que o ruído da vingança quer falar mais alto,
Mas o cristão maduro sabe que a vingança pertence a Deus. Romanos 12, 19, e ele nunca falha em fazer justiça no tempo certo. Por isso, não se desgaste tentando se justificar. O tempo revela o que as palavras não conseguem. O silêncio, nas mãos de Deus, é semente de vitória. Fique em silêncio, mas permaneça firme. Fale com Deus sobre o que os outros não entenderam. E quando for o tempo certo, será Ele mesmo quem falará por você. Existem dias em que parece que o mal prospera, em que a injustiça grita mais alto que a verdade. E o coração se pergunta: Senhor, até quando? Mas é justamente nesses dias que Deus sussurra: confie em mim. Eu sou o teu escudo. Sem Deus é o seu escudo. Não um escudo que o isenta das batalhas, mas um escudo que o protege dentro delas. Ele não promete ausência de luta, mas promete presença constante. O Salmo te diz tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória. E o que exalta a minha cabeça, essa é a certeza que sustenta o coração de quem crê. Não importa quem se levante contra você, porque quem o defende é o próprio Deus. Padre Mário Sartori costuma lembrar: a pior vingança é ver Deus abençoando quem permaneceu fiel. E essa mesmo. Quando você entrega a causa nas mãos do Senhor, Ele age de uma forma que nenhuma palavra humana conseguiria explicar. Ele repara o que foi quebrado, restaura o que foi perdido e honra o que foi humilhado. Mas há um detalhe que poucos compreendem antes de Deus vindicar: Ele purifica, antes de exaltar. Ele trabalha no coração. Ele quer que você aprenda a lutar do jeito certo, não com as armas da carne, mas com as armas do Espírito CF. Efésios 6, 10 ao 18. É fácil agir, difícil é confiar. É natural querer se justificar, mas sobrenatural é escolher o silêncio e deixar que Deus fale por você. A fé não é um refúgio para os covardes, é a força dos que acreditam na justiça divina. Mesmo quando tudo parece injusto, lembre-se do que está escrito no Salmo 23, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Deus não remove os inimigos, Ele os faz assistir à vitória de quem não desistiu. Ele não mostra a glória para humilhar, mas para provar que a fidelidade sempre vence. Quantas vezes você chorou em silêncio, sentindo-se injustiçado, mal interpretado, esquecido? Quantas vezes quis gritar, mas o Espírito Santo lhe pediu para esperar? Pois saiba, nada disso passou despercebido, de vieux, desouvu. Deus guardou cada lágrima como semente de graça. A palavra de Deus nos garante: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8. Sanchi, essa não é uma frase bonita, é uma verdade espiritual. Se o próprio Criador luta por você, não há acusação, mentira ou rejeição que possa vencê-lo. Mas, às vezes, Deus demora para rir, e essa demora é o teste da sua confiança. Ele quer saber: você confia em mim mesmo quando não entende o meu silêncio? É nessa espera que Ele fortalece o seu coração, molda a sua paciência e o torna inabalável. Pensa em Davi. Antes de ser rei, ele foi perseguido, traído, caluniado. Mesmo assim, ele não levantou a mão contra Saul, o homem que o queria morto. Por quê? Porque Davi sabia que a vingança pertence ao Senhor, e foi justamente por essa fidelidade que Deus o exaltou.
Porque quem não se defende com orgulho, Deus defende com poder. Deus não é cego à sua dor, nem surdo às suas orações. Ele sabe o que fizeram, o que disseram, o que tentaram tirar de você. Mas saiba, ninguém pode roubar o que Deus reservou para você. Ninguém pode tocar no que está nas mãos do Altíssimo. Padre Mário costuma dizer que o altar é o melhor lugar para entregar uma injustiça. Quando você leva ao altar a sua dor e oferece a Deus em sacrifício, algo misterioso acontece. A ferida se transforma em fonte de graça. A humilhação se converte em força. A ofensa se torna um degrau para o crescimento espiritual. Então, da próxima vez que alguém o ferir, não reaja com raiva. Vá até o Santíssimo e diga: Senhor, tu viste, eu te entrego. E deixe que o céu faça o que a carne jamais conseguiria fazer. Deus é o seu escudo. Quando o mundo o ataca, é a sua voz. Quando o silêncio o envolve, é a sua defesa. Quando ninguém o entende, e é a sua vindicação. Quando todos o julgam, espere, or, confie. Por quê? No tempo, certo? O Senhor mostrará que a justiça dele é perfeita. E quando isso acontecer, você compreenderá que cada lágrima foi investimento, cada injustiça foi treinamento e cada dor foi um caminho para a vitória. Aqueles que o feriram verão que você está de pé não porque venceu sozinho, mas porque Deus o sustentou. O escudo de Deus não enferruja, não quebra, não falha. Ele protegeu o corpo, o coração e a alma. Então, camine com fé, mesmo que as setas voem, elas não o alcançarão, porque quem confia em Deus nunca fica sem defesa. Há um momento na caminhada espiritual em que você precisa compreender algo libertador. O favor de Deus sobre a sua vida não depende da aprovação de ninguém. O que o céu decidiu derramar sobre você não precisa do sim dos homens, não requer o aplauso do mundo, nem o reconhecimento de quem o cerca. Quando Deus escolhe, Ele mesmo abre as portas, mesmo que todas as outras estejam trancadas. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:10: procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus. Se ainda quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Essas palavras são fortes, mas são um lembrete essencial. Quem vive para agradar a todos, acaba se perdendo de si e de Deus. A única aprovação que sustenta é a do Senhor. Padre Mário Sartori gosta de dizer: Deus não consulta ninguém antes de abençoar alguém. Isso é pura verdade. Há pessoas que tentarão questionar o que Deus está fazendo na sua vida, que vão duvidar dos seus dons, da sua vocação, da sua missão. E tudo bem, você não foi chamado para convencê-las, mas para permanecer fiel. Quando você caminha com Deus, inevitavelmente será incompreendido. Nem todo mundo entenderá a unção que carrega, nem todos aceitarão a graça que recebeu, mas é justamente isso que distingue os escolhidos. Eles não precisam de palmas, apenas de propósito. L'Ombre de Maria, quando o anjo lhe anunciou que seria mãe do Salvador, ninguém entendeu. José duvidou. A vizinhança comentou: e mesmo assim, ela disse sim, não porque tivesse o controle de tudo, mas porque confiava totalmente na vontade de Deus. O favor de Deus sobre ela não dependia da opinião de Nazaré, mas do plano eterno do Pai. E assim também é com você. Deus o escolheu para algo que o mundo pode não compreender. E quanto mais você tentar explicar, mais os outros vão confundir. Por isso, pare de gastar energia tentando justificar o que é fruto da graça.
A graça não se explica, se testemunha. Há quem o critique por sonhar alto demais, por insistir na fé, por não desistir de um chamado que parece impossível, mas o que essas pessoas chamam de teimosia, Deus chama de perseverança santa. Quando o Senhor decide abençoar, não há força humana que possa impedir. Podemos até tentar, bloquear, caminhou, fechar portas, levantar barreiras, mas o favor de Deus é como um rio, que sempre encontra passagem, ele flui, ultrapassar, contorna, e chega exatamente onde deve chegar. O problema é que, muitas vezes, queremos que todos entendam o processo, queremos o apoio das pessoas, o reconhecimento imediato, mas Deus trabalha no oculto. Ele realiza as suas obras na discrição do Espírito. Ele planta as promessas no segredo e as revela no tempo certo. Há uma diferença entre ser notado e ser escolhido. Ser notado é momentâneo, é fruto da aparência. Ser escolhido é eterno, é fruto do coração. Quando Deus escolhe alguém, não é por causa da performance, mas pela disposição interior. Padre Mário costuma dizer que quem carrega o favor de Deus, carrega também a cruz de não ser compreendido, e é verdade. A bênção e a incompreensão caminham juntas, porque o mundo não entende os caminhos da graça, ou por isso, quando zombarem da sua fé, não se ofenda. Quando duvidarem da sua vocação, não desanime, continue andando, mesmo que sozinho, porque o favor de Deus é suficiente. Ele é o seu combustível, sua força e sua defesa. Deus não o chama para buscar aprovação, mas para viver com propósito, e o propósito é mais forte que o aplauso. O aplauso termina, o propósito permanece. Quando a dúvida vier, lembre-se, a sua missão é servir, não ser compreendido, e o seu dever é obedecer, não se justificar. A sua fidelidade silenciosa será mais eloquente que qualquer discurso. A sua constância em meio às críticas será o testemunho mais poderoso. No tempo certo, Deus mesmo confirmará o que os outros negaram. Então, não peça permissão para viver o que Deus colocou no seu coração. Viva com coragem, faça o bem, mesmo que zombem, fale a verdade. Mesmo que o acusem, continue orando, mesmo que o ridicularizem, porque o favor de Deus o acompanhará onde quer que você vá. E quando o Senhor abre uma porta, ninguém, absolutamente ninguém pode fechar. Lá CF, Apocalipse 3, portanto, se afirma com o coração em paz. Você não precisa provar nada. Quem tem o favor de Deus não precisa de permissão para florescer. Existem momentos na vida em que tudo parece apertar, o peso aumenta, as portas demoram a se abrir. E o coração sente como se estivesse sendo comprimido, mas é nesse exato lugar onde parece que a alma vai desabar que Deus está ampliando você. O que agora parece sufocante é, na verdade, o processo de crescimento espiritual. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, 3 até 4, ampere e tribulação produz perseverança. A perseverança, uma virtude provada. E a virtude provada, a esperança. Ou seja, Deus usa as pressões da vida não para destruir, mas para expandir. Ele faz da dor uma oficina e transforma cada lágrima em ferramenta. Padre Mário Sartori ensina algo belíssimo. Deus aperta, mas não esmaga. Ele molda, mas não quebra. Ele poda, mas é para frutificar.
E é isso que acontece quando você está passando por um tempo difícil. Deus não está te punindo, Ele está te preparando. Assim como o oleiro que trabalha o barro, o Senhor coloca suas mãos sobre você e começa a moldar. Osh vezesh. O torno gira rápido e o barro parece perder o controle. Mas é justamente esse movimento que dá forma ao vaso. O oleiro sabe até onde pode pressionar. E ele nunca aperta além do necessário. Você está nas mãos de um Deus que conhece a sua estrutura. Ele sabe o quanto pode permitir. Ele sabe o momento de aliviar. E sabe o instante exato em que o vaso estará pronto para receber algo novo. Muitos pensam que as pressões da vida são sinais de que Deus os abandonou. Mas, na verdade, são sinais de que Deus ainda está trabalhando. Se ele estivesse indiferente, deixaria tudo como está. Mas, porque te ama. Ele intervém. Ele mexe. Ele rechomecha. Há uma sabedoria divina escondida nas crises. Elas revelam onde estão suas raízes, testam sua fé e fortalecem seu caráter. Quando tudo está fácil, ninguém cresce. É no aperto que se descobre o poder da oração, a profundidade da confiança e o valor da perseverança. Veja o exemplo de São Pedro. Antes de ser o apóstolo que pregou com poder, ele precisou passar pela pressão da negação, pela dor do arrependimento e pela humilhação de reconhecer sua fragilidade. E foi exatamente isso que o tornou mais forte. O fogo da provação purificou o ouro da fé. E talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você. As lutas que hoje o apertam são o forno da graça, onde o Espírito Santo está refinando sua alma. O calor da dor está queimando o orgulho. E pressa o medo. E quando esse processo terminar, o que ficará será algo sólido, firme e luminoso. Não fuja das pressões, elas são pedagógicas, elas ensinam o que os aplausos nunca ensinam. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem. Difícil é permanecer de joelhos quando a dor aperta. Mas é justamente nessa postura que o cristão amadurece. Padre Mário costuma dizer: quem não passa pelo deserto não sabe valorizar a terra prometida. O deserto é o lugar onde o coração desaprende a depender das circunstâncias e reaprende a depender de Deus. Sem dói, sem cansa, mas é no meio da prova que Deus amplia o seu território interior. Ele está alargando a sua paciência, fortalecendo a sua fé e ensinando o seu espírito a respirar nas alturas. Você já percebeu que o vinho só existe porque a uva foi pressionada? Que o azeite só flui quando a azeitona é esmagada? Assim também é com você. O que sai de mais precioso da sua vida nasce da pressão. E quanto maior a pressão, mais puro o resultado. Então, não amaldiçoe o processo. Agradecer, Deus está ampliando, você não. Para que suporte mais dor, mas para que possa carregar mais graça. Em breve, você olhará para trás e perceberá que cada lágrima tinha propósito, que cada espera tinha lição e que cada peso tinha sentido. O mesmo Deus que permitiu a tempestade é o Deus que, no final, te fará caminhar sobre as águas. Confie no processo. Abrace o aperto. Espere com fé, porque quando a pressão terminar, você não será mais o mesmo, será mais forte, mais maduro e mais próximo do coração de Deus. E lembre-se, quem é moldado por Deus nunca volta a ser barro comum. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, não é fingir que a dor nunca existiu. Perdoar é escolher a liberdade, é decidir não carregar mais
o peso da ofensa e deixar que Deus trate da justiça no tempo certo, o perdão não muda o passado, mas transforma completamente o futuro. Jesus foi claríssimo: perdoai e sereis perdoados. Lucas 6. Sente-te. O perdão é a linguagem do céu. E quem aprende a perdoar, aprende também a amar como Deus ama. Porque o amor que o Evangelho ensina não é sentimento leve, é decisão firme. É olhar para quem feriu e dizer: eu não vou me tornar igual a você. Padre Mário Sartori costuma dizer: o perdão não é uma emoção, é uma oração, e é verdade. Às vezes, você perdoa chorando, com o coração ainda aberto e sangrando, mas é nesse choro que a graça começa a agir. Deus não exige que você sinta vontade de perdoar, Ele apenas pede que você dê o primeiro passo. O resto Ele faz dentro de você. Muitas pessoas pensam que perdoar é sinal de fraqueza, quando, na realidade, é o contrário. Só quem é verdadeiramente forte consegue soltar o que o machucou. Só quem tem o coração cheio de Deus pode abrir mão da vingança. O rancor é uma prisão, e o perdão é a chave que abre a cela. Quando você guarda mágoa, o outro dorme tranquilo, mas você perde a paz. O ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Mas quem morre aos poucos é a própria alma. E Deus quer você livre. Livre para amar. Livre para sorrir. Livre para seguir. Berra o exemplo de Jesus na cruz. Mesmo pregado, ferido e humilhado. Ele olhou para os que o matavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, sente-se. Esse é o maior ato de poder que o mundo já viu, o poder do amor que perdoa. Ele não revidou, ele redimiu. E o que aconteceu depois da cruz? Nasceu a ressurreição. Isso nos ensina que todo perdão verdadeiro gera vida nova. Enquanto o ódio mata, o perdão ressuscita. Talvez hoje você esteja lutando contra lembranças que ainda doem, contra pessoas que o feriram profundamente. Talvez diga: Padre, eu não consigo perdoar. E Deus responde: eu sei que você não consegue sozinho, mas se me deixar, me perdoa através de você. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. É deixar de ser prisioneiro do passado, é confiar que Deus viu, ouviu e anotou cada injustiça, e que Ele é justo o bastante para cuidar disso, sem a sua ajuda. Padre Mário costuma repetir: quem não perdoa não reza o Pai Nosso inteiro. Porque cada vez que você diz perdoai-nos assim como nós perdoamos, o céu leva essa frase a sério. E se você quer ser perdoado por Deus, precisa liberar perdão também, mas o perdão não é instantâneo. Ele é um caminho, às vezes. Você precisa perdoar a mesma pessoa várias vezes, até que o coração fique leve. Está tudo bem. O importante é não desistir do processo. Uma boa forma de começar é rezar por quem o feriu, não uma oração irônica, mas sincera: Senhor, abençoa essa pessoa e me liberta desse peso. Pode parecer impossível no início, mas é nesse gesto que Deus começa a agir. E quando você menos esperar, o coração que antes doía vai começar a cicatrizar. A lembrança continuará existindo, mas já não trará lágrimas. Trará testemunho. Você não vai esquecer o que aconteceu, mas vai lembrar sem dor, com gratidão por ter sido curado. O perdão é o milagre mais difícil e, ao mesmo tempo, o mais libertador. Ele não acontece fora, acontece dentro. É no silêncio da alma. Muitas vezes, diante do sacrário, que Deus troca o rancor por paz, a mágoa por compaixão e a ferida por fé. Quando você perdoa,
Não está dizendo o que fizeram, foi certo. Está dizendo, eu escolho não carregar mais isso. E essa escolha é profundamente cristã. Lembre-se, quem perdoa se parece com Jesus. E quem se parece com Jesus carrega em si o poder mais transformador que existe, o poder do amor que vence o mal sem se manchar com ele. Então, liberte-se. Peça a Deus coragem para soltar o passado, força para perdoar e sabedoria para seguir em paz. Porque o perdão não muda apenas o outro, ele muda você. E essa mudança é o verdadeiro milagre. O deserto é um lugar estranho, silencioso, árido, desconfortável. No deserto não há multidões, não há aplausos, não há distrações, só você, Deus e o som do próprio coração. É justamente ali, no silêncio das ausências, que o Senhor faz as maiores transformações. Padre Mário Sartori costuma dizer: Deus não desperdiça desertos. E é verdade, todo deserto tem um propósito. Às vezes, o deserto não é castigo, é treinamento. É o lugar onde Deus nos ensina a depender mais dele e menos das circunstâncias. Jesus também passou pelo deserto, CF. Mateus 4. E tal, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Veja bem, não foi o diabo que o levou, foi o Espírito Santo. Porque até o Filho de Deus precisou aprender, na solidão, a confiar totalmente no Pai. Antes do ministério público, antes dos milagres, antes das multidões, veio o deserto. No deserto, Jesus não tinha pão, mas tinha palavra. Não tinha abrigo, mas tinha o Espírito. E foi com essas armas invisíveis que ele venceu as tentações e saiu de lá fortalecido. O deserto não o enfraqueceu, o preparou. Assim também é com você. Há momentos em que Deus o conduz para o deserto não para puni-lo, mas para purificá-lo. Ele o afasta das vozes que o confundem, das pessoas que o distraem e das situações que o impedem de ouvir. No deserto, Deus tira os ruídos para que você finalmente perceba o som da sua voz. É no deserto que você descobre o que realmente importa, quando faltam os aplausos, quando cessam as oportunidades, quando ninguém o entende. É aí que nasce uma fé mais madura, uma fé que não precisa de confirmação, porque aprendeu a confiar mesmo sem sentir. Muitos reclamam: estou sozinho, esquecido, deixado de lado. Mas talvez esse isolamento seja a estratégia divina. Deus está escondendo você não porque o rejeitou, mas porque está preservando o que é precioso. O diamante é lapidado no escuro e não sob os holofotes. Padre Mário costuma dizer que há milagres que Deus só realiza no silêncio do deserto. Quando tudo que você tem é a oração, descobre que a oração é tudo o que você precisa. Quando tudo que você sente é fraqueza, descobre que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza CF. 2 Coríntios 12. No deserto, você aprende a parar de reclamar e começa a contemplar. Aprende que o maná cai no tempo certo, que a água brota da rocha, que o fogo e a nuvem de Deus nunca faltam aos que seguem com fidelidade. O deserto é também o lugar das redefinições. Deus usa a solidão para alinhar a sua identidade. Ele tira o que é excesso, remove o que é superficial e o deixa só com o essencial, Ele mesmo. Quando você se vê sem nada, percebe que Deus é tudo. Talvez você esteja vivendo um tempo de deserto agora,
As portas parecem fechadas, as orações parecem não ter resposta. O coração está cansado. Respire. Isso não é abandono, é processo. Deus está o preparando para algo que exige silêncio, força e maturidade. No deserto, as raízes crescem para baixo antes de florescerem para cima. É o tempo escondido que sustenta o tempo de frutificação, e quando chegar a hora, Deus o tirará do deserto, não como entrou, mas transformado. Você sairá mais forte, mais sábio, mais sensível à voz do Espírito. O deserto não é o fim da história. É o capítulo onde Deus escreve o que ninguém mais pode ver. Portanto, não tenha medo da solidão, nem da demora. O deserto tem fim, mas o que você aprende nele permanece para sempre. Lembre-se, quem sobrevive ao deserto com fé, entra na terra prometida com autoridade. Nem toda vitória precisa de aplausos, nem toda conquista precisa ser anunciada. Algumas das maiores vitórias da vida acontecem no silêncio entre você e Deus. São batalhas que ninguém vê, lágrimas que ninguém entende, orações que ninguém escuta, mas o céu testemunha tudo. Vivemos numa época em que as pessoas sentem necessidade de mostrar tudo o que conquistam, o que fazem, o que pensam, mas no reino de Deus, o segredo tem valor. Jesus mesmo ensinou: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, e teu Pai, que vê o que está escondido, te recompensará. Mateus 6. Sandal-se, o mesmo vale para a oração, para o serviço, para as boas obras. O Pai vê o que é feito no escondido e é ali, no secreto, que Ele multiplica a graça. Padre Mário Sartori costuma dizer: quem busca reconhecimento perde a profundidade. Quem busca Deus encontra sentido. É exatamente isso. Deus não procura barulho, Ele procura corações silenciosos, cheios de fé e pureza. Vencer sem fazer barulho é um ato de humildade e confiança. É entender que o mérito não é seu, é de Deus. É escolher viver de modo que as pessoas olhem para você e, em vez de dizerem que pessoa incrível, digam que Deus maravilhoso. Há algo profundamente belo em quem trabalha em silêncio, ora em silêncio, serve em silêncio. São essas pessoas que sustentam o mundo espiritual, aquelas que não aparecem, mas que, na intercessão e no amor, movem montanhas. Talvez você se sinta invisível. Trabalha, ajuda, perdoa, faz o bem, e parece que ninguém percebe, mas Deus vê. Ele anota cada gesto escondido, cada sacrifício silencioso. Cada vez que você escolheu calar em vez de brigar, perdoar em vez de ferir, rezar em vez de reclamar. Lembre-se, o céu é justo, o que é feito no oculto não será esquecido. O tempo dos holofotes passa, o tempo da fidelidade eterna não. Jesus passou 30 anos escondido em Nazaré, 30 anos de silêncio, de trabalho simples, de vida comum. E foi desse silêncio que brotou a força para 3 anos de missão pública. Deus usou o escondimento como preparo. Assim também acontece conosco. Há períodos em que Deus nos esconde, não por castigo, mas por proteção. Ele sabe que o fruto ainda está verde. Ele sabe que o coração ainda precisa amadurecer. Ele sabe que o chamado é grande, mas o ego ainda é frágil. Então, Ele nos guarda no secreto,
até que estejamos prontos. E quando o tempo certo chega, a colheita fala por si. Quem viveu em fidelidade não precisa se defender, os frutos o defendem. Padre Mário costuma dizer: o barulho é para quem quer aparecer, o silêncio é para quem quer permanecer. O barulho chama atenção, mas o silêncio chama a presença de Deus. Por isso, não se preocupe se ninguém o aplaude. O aplauso humano é vento, vem e vai. Mas a aprovação de Deus é raiz, sustenta e permanece. Servir em silêncio é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Porque quem serve sem esperar retorno, entendeu o verdadeiro sentido do amor. O amor de Cristo é assim: dá, sofre, perdoa, recomeça tudo sem fazer barulho. Talvez você tenha sido injustiçado, ignorado, passado para trás, e o coração grita, ninguém vê. Mas o Pai vê, e no tempo certo, Ele mostrará que o oculto vale mais que o exibido. Há uma glória silenciosa reservada aos que perseveram, sem se exaltar. É a glória dos santos anônimos, dos pais que rezam pelos filhos, sem serem notados, das mães que ofertam suas dores em silêncio, dos trabalhadores que servem com honestidade, mesmo sem reconhecimento. Essas pessoas são gigantes do reino, porque compreenderam que o verdadeiro troféu não é a fama, é a fidelidade. Deus exalta os humildes. E quem aprende a vencer sem barulho, vence duas vezes, vence o mundo e vence a si mesmo. Então, continue, faça o bem, mesmo que ninguém veja, ou mesmo que ninguém agradeça. Serva, mesmo que ninguém reconheça, porque o Pai que vê o escondido recompensará em público. E a recompensa dele é paz, é alegria, é plenitude, coisas que o mundo não pode dar, nem tirar,